No episódio anterior de Cristianismo, Cristo expiou nossos pecados, organizou sua igreja, morreu e ressuscitou. Os apóstolos de Cristo pregaram o Evangelho e mesmo quando estavam morrendo, a mensagem cristã continuou a se espalhar por todo o Império Romano. No vídeo de hoje, vamos ter uma visão geral dos primórdios da história do cristianismo. Vamos falar sobre alguns eventos bem importantes que aconteceram desde o final do Novo Testamento até cerca de 300 depois de Cristo. Então, bora lá? Os antigos romanos eram pagãos, ou seja, isso significa que eles adoravam muitos deuses. Outro detalhe é que no governo romano não havia realmente uma separação entre igreja e Estado, como existe nos nossos dias de hoje. Hoje é bem diferente, né? É dividido, igreja e Estado, duas coisas completamente diferentes. Na verdade, Pontífice Máximo era um cargo governamental, muitas vezes ocupado pelo próprio imperador, que era responsável por regular a religião no império, como uma espécie de ministro da religião. Engraçado, né? Imagina um ministério desse aqui no Brasil. Ia dar polêmica, né? O paganismo era patrocinado pelo governo e Roma aceitava deuses de todo o império em seu panteão de opções. Tipo uma oratória do soldado aí, quem é militar vai saber que existe tipo um edifício e que eles aceitam anjos e figuras religiosas de todas as religiões naquele lugar, para englobar todas as crenças ali dos soldados e quem participe de algum órgão militar. Eles têm tipo um edifício onde tem um pouquinho de cada coisa. Curiosamente, nenhum desses deuses pagãos ofereciam salvação na vida após a morte. Os deuses pagãos estavam muito preocupados com o aqui e o agora. Se vocês os adorassem e oferecessem sacrifícios a eles, eles abençoariam você com chuvas e com sucesso militares. Se você não os adorasse, você passaria fome, aconteceria desastres naturais ou outras coisas ruins. Na verdade, quando os romanos perdiam uma batalha, às vezes eles enviavam investigadores para aquela área para descobrir qual daqueles deuses não estavam sendo adorados, e então os acrescentavam ao panteão. Mas o problema com o Deus cristão era bem complexo. Em primeiro lugar, os cristãos acreditavam que a salvação vinha por meio de seu Deus, e todos os outros deuses eram falsos. Eles recusavam a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos e se recusavam a oferecer sacrifícios ao imperador romano, que era considerado quase um ser divino. Hoje em dia tem cristão aí que oferece sacrifício e acredita que adora Jesus Cristo. Engraçado, né? Os cristãos não apenas eram vistos como pessoas desleais ao império, mas também o fato de não adorarem os deuses romanos era uma coisa interpretada como perigosa, porque poderia atrair a ira desses deuses. Por isso, sempre que algo ruim acontecia, era comum botarem a culpa nos cristãos. Já começa a perseguição aí, hein, galera? As primeiras perseguições constituíram-se principalmente de multidões enfurecidas ou perseguições por parte do governo local. Os cristãos tinham que adorar em segredo, enquanto as pessoas falavam mal deles pelas costas e contavam várias mentiras sobre eles e suas crenças. Para você ter uma ideia, a galera da oposição falava que o sacramento era um ritual canibal. Mas, se você ouvir a respeito do sacramento, o que é escrito nas escrituras, de que nós estamos comendo a carne e o sangue de Cristo, talvez seja justificável a galera daquela época pensar que nós éramos canibais, né? Até porque o sacramento é o corpo e o sangue de Cristo, né? Mas é um simbolismo. Talvez a mente deles eram muito literais a respeito da nossa crença. Enfim, é que quando os cristãos se encontravam, eles se cumprimentavam com um beijo santo. Né? Não tem um negócio desse do ósculo santo? Já ouviu falar? A maioria dos estudiosos acreditava que a perseguição oficial patrocinada pelo governo começou durante o reinado do imperador Nero, que não é só um negócio de colocar e gravar CD. Quem é da nova geração nem vai entender essa piada aí. Por volta de 60 depois de Cristo, grande parte de Roma foi destruída por um grande incêndio. De acordo com o historiador romano Tácito, haviam boatos de que o próprio Nero tinha orquestrado o incêndio e de que, de alguma forma, conseguiu colocar a culpa nos cristãos. Ele mesmo ordenou que eles fossem capturados e mortos. Homens vestidos com peles de animais foram dilacerados por cães, ou pregados em cruzes, ou, ao anoitecer, acesos como tochas vivas. Acredita-se que tanto Pedro quanto Paulo tenham sido mortos nessas perseguições. Não era um bom momento para ser cristão, nem para ser judeu. Em 70 d.C., sob liderança do imperador Vespasiano, Roma reprimiu uma rebelião em Jerusalém, destruindo o templo
e grande parte da cidade. Mas, mesmo que o centro do cristianismo em Jerusalém tivesse sido destruído e os apóstolos tivessem sido eliminados, o zelo religioso cristão e as promessas de salvação mantiveram a fé avançando. Algo interessante a respeito disso é que o próprio Cristo foi morto. E mesmo assim, a fé começou a crescer e continuou crescendo. Eles acham mesmo que destruindo um centro religioso e matando alguns apóstolos, que não chegam nem perto do que foi Jesus Cristo, eles iam fazer com que essa fé parasse? Se eles pensassem de um jeito mais esperto, eles iam ver que essas ações não gerariam, a não ser uma força ao cristianismo naquela época, que foi o que gerou. As perseguições continuaram em vários graus ao longo daquele século, ao longo do governo de vários imperadores. Mas esse século também é notável pela quantidade de novas literaturas cristãs pós-apocalípticas que surgiram. Obras de Inácio, Justino, Martim, Irineu, Clemente, Alexandria e outros. E vale lembrar que o cristianismo era de longe a menor religião naquela época. À medida que as pessoas se convertiam ao cristianismo, é claro que traziam consigo influências de suas fés anteriores. E depois que a época dos apóstolos chegou ao fim, a liderança da igreja ficou com os bispos locais, e que começou a desandar um pouco. Os bispos em áreas metropolitanas ou em igrejas estabelecidas pelos apóstolos geralmente tinham mais influência. Por exemplo, o bispo de Roma às vezes atuava como mediador em disputa entre outros bispos, mas a autoridade absoluta do bispo de Roma, que depois ficou conhecida como Papa, era algo que continuou se desenvolvendo ao longo de muitos anos. Fazer com que todos os cristãos tivessem as mesmas crenças foi um grande desafio dessa época do cristianismo. Existiam crenças diferentes em todos os lugares, o que fazia com que muitos debates internos acontecessem. Em 260 d.C., o imperador Gallieno emitiu um dito de boas-vindas permitindo que os cristãos basicamente adorassem livremente, e eles desfrutaram de paz relativa por mais de 40 anos. Isso terminou em 300 d.C., quando o imperador Diocleciano emitiu vários editos ordenando que a igreja cristã fosse destruída, terras confiscadas e livros queimados. Ele queria que os cristãos voltassem ao paganismo tradicional romano e as coisas ficaram sangrentas. Ali houve violência, hein? Fica aí pro próximo episódio que vamos contar um pouco mais sobre essa história. Fica à vontade para mandar aqui o que faltou nos comentários. E é claro, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. E se tiver algum comentário de forma respeitosa, pode colocar aqui nos nossos comentários também. Que a gente possa se unir aqui nos comentários para ser um lugar amável e que a gente possa compartilhar os conhecimentos que temos uns com os outros e ser um lugar de paz e união, até porque somos todos cristãos e o cristianismo fala bastante sobre amor e perdão. E não é muito coerente a alguém que se diz cristão compartilhar coisas que sejam violentas ou até ferozes nos comentários de vídeos de outras crenças. Então, se vocês quiserem contribuir, que esse ambiente aqui, que é os comentários, possa ser um lugar de conhecimento mútuo e que podemos aprender todos juntos. Vou ficando por aqui. Até mais.